Mestre Jesus, que hoje possamos mais uma vez desfrutar da sua companhia, da sua luz, do seu amparo, que o Senhor possa guiar os nossos passos à medida que nós formos caminhando. Ilumina o nosso espírito, Senhor, para que nós estejamos em Deus, para que Deus esteja em nós. Dá-nos as bênçãos e oportunidades de obrar em prol de nós mesmos, não só em benefício de desenvolvimento do campo material, mas principalmente do campo espiritual. Dá-nos a sensibilidade, Senhor, de sentir a presença amorosa do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, que eles nos tragam a intuição necessária para escolher os melhores caminhos, para que esta caminhada seja proveitosa para nós, enquanto seres encarnados, e para o nosso espírito. Abençoe a nossa família, que todos tenham paz, luz, harmonia e saúde. Abençoe os nossos companheiros de jornada, que sejamos uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade e da fraternidade, que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 31, Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Esta epístola é fruto de uma carta que Paulo endereçou a Timóteo. Logo abaixo segue Emmanuel, interpretando a epístola e trazendo para nós a mensagem de reflexão da manhã. Prossegue assim: a lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor, que realmente trabalha cedo, recolhe a graça do celeiro farto, e assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César
ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador, dedicado às próprias obrigações, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Emmanuel hoje está nos convidando a refletir sobre como nós administramos a nossa própria vida, como nós administramos os campos do nosso espírito. E Deus, como um pomicultor justo, que derrama bênçãos e prosperidade para todos aqueles que trabalham de sol a sol, no burilamento de suas imperfeições, sendo cuidadoso e dedicado com as ferramentas que o Senhor lhes confiou. Então, assim como o dono da terra confia a enxada ao lavrador para que possa lavrar a terra, cuidando e zelando do instrumento de trabalho, adquirindo intimidade com o mesmo, o Senhor espera que cada um de nós seja responsável também pelas ferramentas que Ele nos confiou, para que nós pudéssemos trabalhar para o adiantamento de nós mesmos. E muitas vezes nós ocultamos essas ferramentas e ainda transferimos a responsabilidade de administrar os campos da nossa vida a pessoas que não têm a menor sensibilidade, a menor intimidade conosco. Daí a falta de prosperidade, quando nós não temos zelo com a nossa casa mental, com o nosso campo espiritual. Então, o Criador nos alerta para a responsabilidade de cada um com a administração de si mesmo. É comum, mediante a preguiça, passarmos a vida terceirizando o trabalho de cuidar do nosso espírito ao desconhecido, aquele que não teve cuidado nem consigo mesmo, mas, diante da nossa preguiça e cegueira, nós preferimos entregar ao outro o trabalho de zelar por um patrimônio tão valioso para Deus. E nós ainda fazemos mais. Só visitamos os campos apenas com interesse de buscar a colheita. Daí é a falta de prosperidade que chega para nós em todos os aspectos da vida comum. É a falta de prosperidade material e principalmente espiritual. Quando isso acontece, convém analisar como é que nós estamos administrando a nossa vida, porque o leme da nossa embarcação cabe apenas a cada um de nós, e muitas vezes nós terceirizamos a nossa nau para um comandante inexperiente e corremos aí o risco de perdermos a nossa nau, porque nós não administramos com pulso firme aquilo que o Senhor nos confiou. Então, quando nós agimos desta forma, nada em nossa vida prospera. Quando não trabalhamos para a prosperidade do espírito, pois quem dá vida à matéria é o espírito, e não a matéria que vivifica o espírito. Então, primeiro, que nós tenhamos o cuidado de trabalhar pela prosperidade do espírito. E quando o nosso espírito está em paz, em harmonia, trabalhando pelo avanço nas questões morais, aí nós entramos no equilíbrio e tudo na nossa vida material segue tranquilamente, porque está havendo o equilíbrio entre as necessidades materiais
e as oportunidades espirituais. Então, o que ocorre com a grande maioria de nós é que é muito mais confortável para nós olhar os campos do vizinho, deixando que os nossos campos sejam sufocados pelas ervas daninhas, que se alimentam apenas das paixões inferiores, que não vão cobrar nada de nós, nenhum sacrifício, apenas se alimentam como sanguessugas daqueles sentimentos mais inferiores. Então, que nós, diante da lição de hoje, possamos refletir e que não sejamos rendeiros dos nossos campos, que o trabalho seja para nós efetivo todos os dias. Primeiro, para vencer a nós mesmos, buscando todos os dias trabalhar, assistindo a nós mesmos diante das nossas necessidades espirituais. E assim nós teremos o direito à colheita justa e abençoada pelo Pai, prosperando em todos os aspectos da nossa vida comum, nos campos materiais e principalmente espirituais. Esta é a proposta do Criador para todo o bom lavrador, aquele que compreende a necessidade de ir aos campos, conhecer a terra, conhecer as pragas que estão danificando a sua plantação. E desta forma, nós devemos ser para com nós mesmos, para com o nosso espírito, porque quando nós nos conhecemos, sabemos o que nós estamos semeando e vamos ter conhecimento do que é que nós estamos colhendo e por que nós estamos colhendo. Então, que nós sejamos os semeadores de nós mesmos e que a colheita seja sempre justa e farta, mediante ao nosso trabalho diante do Criador. E mais uma vez, agradecendo a esse Espírito de luz que nos dá a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos, de nos percebermos, não enquanto seres encarnados, mas enquanto espíritos em processo contínuo de evolução. Agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais que vêm nos assistir em mais este culto de amor, vamos neste momento, buscando os nossos melhores sentimentos, arrebanhando as energias salutares da terra, de seus minerais, das plantas, das águas e do sol, unindo essas energias às nossas energias e com muita fé, pedindo a Jesus para adentrar em sua vinha e trabalhar com os ceareiros, embaixadores da luz, que estão conosco no propósito maior de assistir a todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe, que essas energias se transformem em luz que cura, que ampara, que assiste e que liberta. Que toda essa assistência chegue aos hospitais com o objetivo maior de atender às necessidades das almas aflitas, enfermas não só do corpo, mas principalmente do espírito, das almas desesperançadas. Que Jesus abençoe, que neste momento haja transformação, que todos sejam beneficiados e contemplados com estas energias através do passe, que elas sejam imantadas em todos aqueles que dedicam o seu tempo, o seu conhecimento para cuidar
de todos estes nossos irmãos fragilizados pela falta de saúde do corpo e do espírito. Que Jesus abençoe que essas energias estejam imantadas na água, nos alimentos e nos medicamentos, favorecendo a cada um dos enfermos a oportunidade bendita de dar uma resposta satisfatória a tudo aquilo que está recebendo de recursos da medicina. Que essas energias benfeitoras estejam conosco no momento de ministrar o passe em todos aqueles irmãos que estão nos asilos, com a saúde comprometida pela idade avançada, pela fragilidade do corpo e do espírito. Que a assistência chegue a todos eles, Senhor, em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos a Jesus que essa mesma assistência seja estendida aos irmãos internos lutando para vencer a dependência química, que esta doença que trouxe severos danos ao corpo e ao espírito seja neste momento curada pelos efeitos destas energias benfeitoras, trazendo aos nossos irmãos oportunidade de renascimento, de libertação da mente, oportunidade de trabalharem buscando a sua autolibertação, administrando com sabedoria os campos do Espírito que o Senhor lhes confiou. Que o Mestre Jesus, junto à nossa Mãe Maria, esteja conosco na visita às crianças órfãos, abrigadas nos orfanatos e nas casas de acolhida menores. Que a luz da nossa Mãe abrace todas as crianças, cobrindo de bênçãos e proteção. Que o seu colo maternal preencha-lhes o coração e o espírito de fé, de luz, de esperança, de encontrarem a sua família afetiva no berço terreno. Que a centelha do Cristo Jesus as assista em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Senhor, que vós esteja conosco junto a Jesus e a Mãe Maria para a visita aos presidiários. Que toda essa luz ilumine as celas, ilumine e liberte os corações e espíritos aprisionados, contaminados pela dor, pelo abandono, pelo sofrimento, pela violência. Que estes irmãos recebam neste momento a cura não só das feridas do corpo, mas principalmente da alma. Dê, Senhor, a todos eles, mais uma vez, a oportunidade de se libertarem de si mesmos, utilizando o Evangelho do Cristo Jesus como ponte de luz para a libertação. Abençoe, Senhor, o nosso município e toda a nossa população. Dê a todos os nossos irmãos a oportunidade bendita de serem assistidos nestes momentos tão difíceis, que sejam assistidos em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Mestre Jesus, dá-nos a permissão de ir de encontro aos mais fragilizados, abandonados à própria sorte, que hoje se encontram na condição de moradores de rua, muitos pela falta de emprego, pela falta de moradia, pela falta do pão de cada dia e tantos outros, contaminados pelo vício e pelo ócio. Que todos sejam arrebatados por esta luz, assistidos pela sua providência e amparados por Jesus e por esta Mãe de todos nós. Que o passe seja instrumento de cura, de libertação, oportunidade para que todos recebam a assistência e que sejam, Senhor, desta forma, lavradores de si mesmo, trabalhando pelo reerguimento
para continuarem a caminhada terrena. Abençoe, Senhor, todos os lares, desfeito pelos conflitos materiais. Abençoe para que haja modificação das energias não só do ambiente doméstico, mas dos corações. Que todos busquem através do trabalho os caminhos para o perdão. Que haja mais bondade, fraternidade e aliança de amor e de respeito entre os consanguíneos. Que o passe seja instrumento de assistência e cura para todos da família, principalmente para os enfermos que se encontram no ambiente doméstico. Cura, Senhor, esses lares doentes. Abençoe estes corações humanos que, por provação, precisam vencer a si mesmos para continuarem unidos. E assim, meu Pai, agradecendo ao Senhor, a Jesus, por esta oferta bendita, de mais este culto de amor e por todas as energias que nós levamos àqueles que precisam, neste momento pedimos a Jesus, por toda a família universal, que Jesus deixe-nos beber de sua fonte fecunda e infinita de amor, de luz, que dê, Senhor, a todos nós o alimento para nossa fé, para nossa esperança, nos trazendo saúde, bênçãos e oportunidade de continuarmos trabalhando juntos, seguindo juntos a caminhada terrena enquanto viajores da terra. Abençoe e ilumine toda a nossa terra, abençoe o nosso dia. Permita que seja um dia de paz, de prosperidade no campo material e espiritual para cada um de nós. Interceda por nós junto ao nosso Pai, pedindo saúde, paz, harmonia para a humanidade e cura para esta casa transitória de todos nós, que é o planeta Terra. E assim, amparados por todos estes benfeitores da luz, pedimos, Senhor, a oportunidade bendita de lhe ofertar com muito amor a oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe, obrigada a cada irmão que veio trabalhar conosco em mais este culto de amor, que assim seja.